Olá, é um prazer estar com todos aqui novamente em mais um vídeo que a Tendências disponibiliza para vocês. Eu sou o Fábio Klein, analista de finanças públicas, e a nossa conversa hoje é sobre a reforma da Previdência, que está em debate neste momento. É um tema muito sensível, mas muito importante para o ajuste das contas públicas. Por um aspecto muito simples, na verdade, o Brasil hoje é um país relativamente jovem em termos demográficos, ou seja, nossa relação de pessoas idosas e ativas ainda é de uma economia jovem, né? Nós temos uma razão de dependência, que é a razão entre o número de idosos para pessoal da idade ativa de 13%, ou seja, 13 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Isso é uma característica de um país jovem. Porém, dada essa característica, nós não deveríamos ter um padrão de gasto tão elevado com previdência como temos. Hoje, o Brasil gasta mais ou menos 13% do PIB com aposentadorias, pensões e auxílios, né? Só para dar uma ideia para vocês, esse é o gasto que a Alemanha ou a França, mais ou menos, países ricos e mais velhos que o nosso, gastam do seu PIB com aposentadorias e pensões. Ou seja, nós temos uma aposentadoria muito elevada, a conta é grande. E além de ser grande, ela é crescente todos os anos, né? Por quê? Por uma questão principalmente demográfica. A cada ano, mais pessoas entram no regime de aposentadoria, recebendo pensões, auxílios e assim por diante. Então é uma conta elevada já, atualmente, e crescente. Então nós temos que controlar o crescimento dessa conta. E, portanto, essa questão necessariamente passa por equilibrar contribuições e benefícios, né? Então, hoje, a gente tem um déficit muito elevado da Previdência, que no total dá mais ou menos 4% do PIB, ou até um pouquinho mais. Como é que a gente resolve esse problema? Principalmente pelo lado dos gastos, né? Porque os gastos já são elevados. E como é que a gente controla esse gasto? Controlando o tempo que as pessoas se aposentam ou ficam aposentadas. Como a expectativa de sobrevida das pessoas no Brasil aumentou consideravelmente nos últimos anos, ou seja, as pessoas, uma vez que elas adquirem o direito de se aposentar, elas vivem por mais tempo, elas ficam mais tempo recebendo esses benefícios. E o Brasil demorou para fazer esse ajuste. A reforma, em grande medida, visa isso. Então, tem a idade mínima como uma das questões principais para se controlar essa expectativa de vida maior, e aí, portanto, a pessoa se aposentaria mais tarde do que hoje, para que essa conta fique minimamente mais equilibrada, né? Então, essa é uma questão. A outra questão importante que envolve a Previdência é uma questão de equidade, né? Hoje o Brasil tem uma série de regimes diferenciados, especiais, para algumas categorias, por exemplo, professores, policiais, bombeiros, ou mesmo há diferenças entre homem e mulher, ou diferenças entre o setor urbano e o rural, quem se aposenta pelo setor rural, que praticamente não tem contribuições e por isso tem um déficit muito elevado, ou seja, parlamentares, políticos, funcionários públicos, tem uma série de regimes especiais que tornam o tratamento um pouco desigual, né? É claro que é difícil falar o que é justo ou não, mas o fato é que existem uma série de tratamentos e privilégios, por exemplo, no funcionalismo público total da União, Estados e municípios. O déficit é da ordem de 160 bilhões por ano, semelhante ao déficit da Previdência Geral, do INSS, que também aí é algo como 180 bilhões. Ou seja, déficits parecidos, só que no funcionalismo público, os beneficiários são da ordem de 3 milhões, 4 milhões de pessoas, contra 30 milhões de beneficiários no regime geral da Previdência Social. Então, temos dois problemas a resolver na reforma da Previdência atualmente. Um é o tamanho da conta, que já é elevada e crescente para o padrão brasileiro, e vai ficar pior porque a gente está envelhecendo. E o segundo é uma questão de equidade, ou seja, convergir as regras para que haja um sistema minimamente mais justo de distribuição dos pagamentos de aposentadorias e pensões. Então a reforma visa isso, é um tema difícil, porém estritamente necessário para que as contas públicas como um todo se equilibrem. Sem essa reforma, os gastos com previdência vão atingir patamares bastante insustentáveis e no futuro, daqui a 2 décadas, 3 décadas, o Brasil vai ficar cada vez mais
refém de pagar aposentadorias, e isso vai drenar recursos importantes para a saúde e educação, por exemplo, que são determinantes para a produtividade da mão de obra brasileira.